Estamos no período da festa de Natal. Natal é uma festa cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo. Mas diferente do que muitos pensam, a história narrada na Bíblia, na Palavra de Deus, é bem diferente do que ensinam por aí. O Senhor Jesus, o Messias esperado, porém rejeitado pelos judeus, nasceu num lugar humilde, provavelmente numa cocheira. E o seu primeiro berço foi uma manjedoura. Manjedoura é um local onde se alimenta animais. Por quê? Horas. Porque não havia lugar para ele em nenhuma estalagem. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 6. Na maioria dos corações das pessoas, hoje, ainda está escrito: não há vaga para Jesus. Nasceu em Belém. Na Bíblia, não há uma data precisa do natalício. Maria deu luz ao Senhor Jesus em Belém, por causa do censo populacional imposto pelo Império Romano, invasor e controlador de toda aquela região da Palestina. Este censo tinha o objetivo de fazer um levantamento estatístico populacional com a finalidade de levantar o perfil econômico das regiões subjugadas ao então Império Romano. Além disso, listar cidadãos e suas riquezas, com o intuito de impor impostos para sustentar a pesada e cara máquina de morte romana. Jesus, porém, foi criado em Nazaré, até iniciar sua importante tarefa de trazer o Evangelho da Graça, a Boa Nova ao mundo, primeiro aos judeus e depois estendido aos não-judeus, os gentios, por meio dos apóstolos. Romanos 1:16. Ele nasceu nesta pobre região, neste lugar, para cumprir as Escrituras Sagradas e a profecia da vinda do Messias ao mundo. Miqueias 5:2, Evangelho de João 7:42. Aos 2 anos, seu pai José, da casa de Davi, precisou fugir para o Egito, pois Herodes, rei legítimo de Israel, se sentiu ameaçado pelo anúncio feito pelos magos, que na verdade eram homens sábios, cuja Bíblia não revela se foram 3, 2 ou mais homens, e nem se eram reis, como algumas tradições religiosas insistem em mencionar como doutrina. Sábios do Oriente, que o rei dos judeus havia nascido, a eles foi anunciado. Herodes tentou enganar os magos do Oriente, porém um anjo de Deus os avisou em sonho para que não voltassem a encontrar Herodes. Jesus, nosso Senhor e Salvador, diferente de muitos textos e vídeos que vemos circular por aí, com apelo progressista, nunca questionou a ordem estabelecida pelas autoridades romanas, nem judaicas, religiosas, justamente porque suas promessas foram para a igreja, o corpo de Cristo, mistério revelado ao apóstolo Paulo e aos demais apóstolos, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Tanto que viveu neste mundo como um homem, pagou impostos, seguiu leis, cumpriu decretos, nunca questionou a autoridade, nunca questionou a ordem social vigente ou qualquer tipo de desigualdade social, luta de classes, nada disso, como querem atribuir a ele. Jesus foi tão legalista, ou seja, cumpridor das leis, que aceitou sua condenação e morte na cruz, como um cordeiro silencioso, para suportar todo o juízo divino no madeiro, a cruz maldita, por nós pecadores. Cumprindo esta tarefa dada por Deus, em obediência ao Pai, perfeita. E somente Ele era capaz disso, pois para salvar nossos pecados, somente um cordeiro sem mácula, perfeito, sem pecado era capaz. Tudo isso por amor e graça somente, incondicional, com certeza. Graça é um favor imerecido, apesar da condenação merecida. Ele nunca defendeu direitos humanos, pois sabia que aqui neste mundo não há justos, nenhum sequer. Todos somos pecadores.
Nosso direito é a condenação por não buscarmos a Deus e rejeitar seu sacrifício na cruz. Como eu disse, o Senhor Jesus Cristo não veio trazer paz a este mundo, defender direitos humanos ou se envolver em política, porque aqui jaz o maligno. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Haverá o tempo da sua nova vinda, mas será para condenação e juízo, para aqueles que o rejeitaram. Mas antes dessas coisas acontecerem, todo cristão genuíno será arrebatado e encontrará o Senhor nas nuvens a qualquer instante, num abrir e fechar de olhos. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51, 57. Ele não criticou os linchadores, mas sim fez pecadores refletirem se tinha direito de apedrejar uma mulher adúltera, tão pecadora quanto eles, que clamavam por justiça e que desejavam matar a mulher conforme era prescrito na lei mosaica, apedrejamento até a morte. Ninguém a apedrejou, porque sabiam que também eram pecadores. Evangelho de João, capítulo 8. Jesus não os proibiu de nada, não a mataram por consciência. E ele veio justamente morrer na cruz para livrar o povo desta lei, que era punitiva e que era impossível de ser cumprida, dados os nossos pecados. Ele teve grandes discussões com os religiosos, hipócritas e arrogantes, tanto que os chamava de raça de víboras e sepulcros caiados. Ele não foi defensor de diversidade, mas sim, como a Deus Pai, não faz acepção de pessoas. Porém, Deus e Pai enxerga apenas dois tipos de pessoas: os que creem em Jesus e os que não creem. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo e na sua obra redentora na cruz, sua morte e ressurreição ao terceiro dia, pela fé, está salvo. Digo de novo, está salvo da condenação pela morte, justo juízo de Deus, sendo agora considerados filhos de Deus, e viverão a vida eterna nos céus, e desfrutam dela já aqui. Porém, os que não creem já estão condenados. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Tudo isto está escrito na palavra de Deus. Boas festas a todos e uma excelente virada de ano.